Vamos falar agora das raízes, das doenças das raízes, dos plexos e dos nervos periféricos, sobretudo dos nervos periféricos. E vamos falar das neuropatias compressivas, que são muito comuns. A síndrome do túnel do carpo, a característica dela é dor e parestesia na distribuição do nervo mediano, né? Os sintomas são provocados pela extensão do punho e, como a gente vê na figura, as fibras sensitivas, as fibras do nervo mediano, elas são comprimidas por esse ligamento ao nível do punho, né? E as fibras sensitivas são afetadas primeiro do que as fibras motoras. Existem algumas condições associadas, desde uma predisposição hereditária a paralisias por compressão, algumas pessoas têm mesmo, a diabetes, gravidez, hipotireoidismo, amiloidose, insuficiência renal. E a eletromiografia pode confirmar o diagnóstico e classificar a severidade de leve, moderada ou severa, ou muito severa, e o tratamento é a descompressão cirúrgica. Nas figuras da direita, a gente vê o sinal de Tinel e a manobra de Fallen, que são manobras que tornam evidente os sinais da síndrome do túnel do carpo. A neuropatia do radial, ela pode ser por lesão na axila, né, por compressão prolongada, né, por exemplo, com o uso de muletas, e se mostra pela fraqueza de todos os músculos inervados pelo nervo radial. Já a lesão ao longo da face interna do osso do antebraço, a chamada paralisia do sábado à noite, pode resultar, por exemplo, de uma fratura do húmero, né? Características clínicas semelhantes à lesão na axila, porém poupando o tríceps e a sensibilidade posterior. Já a neuropatia do interósseo posterior, os sintomas são puramente motores e a mão caída e a dificuldade de elevar, de fazer a supinação, são característicos desses pacientes. Já na neuropatia ulnar, ela ocorre quase sempre por compressão mecânica, por trauma repetido ou manutenção de posturas prolongadas, como por exemplo em pacientes em anestesia geral ou em estados de coma. O quadro clínico, a fraqueza dos músculos intrínsecos da mão, inervados pelo nervo ulnar, se associam a parestesias e disestesias, que envolvem o quinto dedo e a metade interna do quarto dedo. Essa postura que nós mostramos aí na figura, chamada postura beneditina, que é a hiperextensão das articulações metacarpofalangianas e a flexão das articulações interfalangianas proximais e distais do terceiro e do quarto dedos, são característicos da neuropatia do nervo ulnar. Já a neuropatia do ciático tem como causas mais comuns a luxação do quadril, a fratura de fêmur, mas ainda em alguns casos não se consegue identificar a causa e é então idiopática. Outras causas que podem provocar neuropatia do ciático incluem desde tumores, lesões nas nádegas, até o tempo prolongado sentado ou deitado contra superfícies duras, né, incluindo assentos sanitários. Os sinais e sintomas da neuropatia do ciático incluem graus variados de dor, sintomas sensitivos e fraqueza, geralmente envolvendo a distribuição peroneal do nervo ciático, o que leva a uma dificuldade na dorsiflexão e, obviamente, ao sinal do pé caído. Nas formas mais graves, a fraqueza simultânea dos músculos inervados pela porção tibial. A neuropatia do tibial, ela pode ser por lesão proximal ao tornozelo, né, causada por compressão, cisto sinovial de Baker, por exemplo, fibrose do músculo solear, tumores. Os sintomas são, habitualmente você tem dor no pé, sensibilidade na fossa poplítea, ou sinal de Tinel e fraqueza nos casos mais graves. Já no tornozelo, quando a lesão é a altura do tornozelo, a chamada síndrome do túnel do tarso, é uma condição mais rara,
É causada pela compressão do nervo tibial e dos seus ramos terminais, quando eles atravessam o túnel do tarso sobre o retináculo flexor no pé. E as causas, como em outras neuropatias compressivas, é trauma, sobretudo traumas repetidos, entorses, fratura, artrite e até tumores da bainha do nervo. Alguns estudos mostram que condições como diabetes, acromegalia e hipotireoidismo podem ser condições predisponentes, e no quadro clínico característico, uma dor em queimação na sola do pé é reclamada pelo paciente. A neuropatia femoral tem como causa mais comum a amiotropia diabética. É uma lesão inflamatória, né, do femoral. Mas outras causas, como iatrogênicas, né, como cirurgias abdominais e ginecológicas, né, especialmente as cirurgias ginecológicas que usam afastadores, né, e comprimem o nervo contra a parede pélvica, o próprio posicionamento para o parto vaginal, esterectomia e outros procedimentos cirúrgicos, eles predispõem à compressão unilateral ou bilateral do nervo femoral, e isso faz com que os sintomas apareçam na forma de uma neuropatia do femoral. É muito importante esse quadro que vamos descrever agora, a chamada meralgia parestésica. Por quê? Porque muitos pacientes com essa doença são levados para vários profissionais, usam muitas medicações e o diagnóstico muitas vezes não é feito. Então, na verdade, o paciente tem uma alteração da sensibilidade na porção anterolateral da coxa, e sintomas como queimação, frio, choques, dolorimento na musculatura da coxa estão presentes nesses pacientes. Pode haver também queixa de dor no quadril e até na panturrilha. E esses pacientes frequentemente são tratados para patologia do quadril, dos joelhos, ou mesmo lombalgia, fazendo com que muitas vezes eles recebam, por exemplo, infiltrações e medicações desnecessárias, já que a meralgia parestésica é uma neuropatia do nervo cutâneo femoral lateral. Então, é uma compressão que ocorre por obesidade, gravidez, algumas cintas que as mulheres usam, por exemplo, traumas, né, cirurgias e assim por diante. O diagnóstico é essencialmente clínico, e quando você faz o exame, como a gente vê nessa figura à esquerda, no item B, quando você faz o exame, o clássico é você encontrar essa área de hipoestesia na face lateral da coxa do paciente, o que confirma o diagnóstico. O tratamento é conservador, pode-se usar analgésicos, anti-inflamatórios, sugerir o uso de roupas folgadas, perda de peso, e o tratamento cirúrgico deve ser considerado em casos refratários.